Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 86 da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 23 de outubro. Melissa encontra a mãe, Oscar e Maximino no clube. Maximino convida para o almoço em família e ela aceita. Maximino reclama por Melissa ter apoiado Cláudio no julgamento. Melissa diz a Maximino que admira Cláudio e que fica feliz por ele ter sido declarado inocente e que o tio não seja culpado pela fraude. Cláudio diz a Luciana, Paz e Madalena que o juiz determinou que a metade de tudo que os Torslanda têm seja dele como indenização pelos 20 anos que passou na prisão injustamente. Madalena diz que Roselena sempre humilhou Luciana e agora ela é dona da metade de tudo que pertence a ela. Melissa chega na mansão e Roselena diz a ela que lhe dá muito prazer em vê-la de volta na casa dela. Cláudio diz a Luciana que precisa do apoio dela para enfrentar os Torslanda, caso seja necessário. Cláudio diz a Luciana que mais cedo ou mais tarde chegará o momento dela ficar frente a frente com eles e mostrar que é dona da metade da fortuna deles. Luciana teme por causa de Roselena. Maximino liga para Pedro Campos e pergunta como foi que chegou uma confissão dele no tribunal. Pedro está na Colômbia, diz a Maximino que Cláudio passou muitos anos preso. E agora é justo que pelo menos ele fosse declarado inocente. Pedro diz a Maximino que não é mais sócio dele e não servirá mais. Maximino fica furioso e jura vingança. Clara e Julieta chegam na mansão para o almoço em família. Clara pede o apoio de Roselena para convencer Rodrigo a ir para o Canadá com ela. Roselena diz a Clara que vai falar com Maximino para que ele faça Rodrigo ir para o exterior. Nesse momento, Rodrigo chega e diz à mãe que nem você e nem ninguém vai decidir o rumo da minha vida. Eu preciso falar a sós com você. Roselena fica assustada com a atitude de Rodrigo. Julieta diz a Clara que acha que aquele almoço vai ser incrível. A sós no escritório, Rodrigo diz à mãe que já sabe de toda a verdade. Rodrigo diz que sabe que a mãe entregou Luciana quando era uma bebê e que enganou Cláudio Linhares, o fazendo acreditar que a filha estava morta. Rodrigo exige que a mãe confesse a verdade. Sem saída, Roselena assume seu crime para o filho. Rodrigo diz à mãe que foi ver Luciana e que ela mesma confessou que está esperando o filho dele e que é filha de Cláudio Linhares. Roselena diz a Rodrigo que Paz debochou dela, pois jurou que jamais voltaria. Rodrigo pede para a mãe parar de culpar os outros pelos seus erros. Roselena fala para Rodrigo como foi o inferno que viveu durante 19 anos pela grande culpa que sentia pelo pecado que cometeu. Rodrigo diz à mãe que acabou com a vida dele por ter o separado de Luciana. Roselena diz a Rodrigo que nas guerras sempre há vítimas, e essa era uma guerra entre Aurora e ela, e lhe dói muito que o filho tenha sido uma vítima. Rodrigo fica passado com o cinismo da mãe. Indignado ao ver que ela não se arrepende de nada do que fez, ele diz que sente muita vergonha por tudo que fizeram contra Luciana. Roselena diz que fez tudo para se vingar de Aurora, porque ela era amante de Maximino. Rodrigo diz que de qualquer forma o que a mãe fez foi um crime e Luciana não tinha culpa de nada. Roselena pega o telefone e manda Rodrigo ligar para a polícia e denunciá-la. Rodrigo diz que jamais denunciaria a própria mãe. Roselena diz a Rodrigo que não se arrepende de nada e que, se pudesse, voltaria a fazer tudo de novo. Rodrigo fica chocado com a maldade da mãe. Ele diz que os irmãos dele devem saber de toda a verdade e agora mesmo as mentiras cairão por terra naquela casa. Roselena diz que ela mesma vai confessar a verdade. Cláudio pede para Luciana acompanhá-la até a capital, pois no dia seguinte ele vai se reunir com os Torslanda para fecharem o acordo sobre a fortuna.
Rodrigo e toda a família esperam por Roselena. Roselena está muito nervosa, se preparando para o momento. Então, ela se aproxima de todos e diz que é uma pecadora, que pecou contra Deus e sua família. Roselena diz que não cumpriu a última vontade de uma doente, que colocou em seus braços uma recém-nascida. Roselena diz que ao invés de cuidar dessa bebê, a entregou sem se importar com seu destino, e revela que a criança era Luciana. Jane e Patrício ficam chocados com a revelação. Roselena diz à família que sabe que aos olhos deles é a mais cruel das mulheres. Luciana diz a Cláudio que não para de pensar em Rodrigo e que ficou muito triste ao ver ele chorando depois de ter descoberto toda a verdade. Roselena revela aos filhos toda a inveja que sempre sentiu de Aurora e diz que se manteve toda a verdade em segredo foi para não vê-lo sofrer. Roselena diz que Aurora e ela eram amigas até que Aurora se meteu com Maximino. Maximino não deixa Roselena continuar e, diante da família, diz que Aurora e ele nunca foram amantes.